A visão da história da ciência que a gente tem que levar para o ensino, ela visa especificamente romper com essa visão positivista. Porque a visão positivista, seja na a própria história positivista contada, ou o currículo de ciências feito dentro da visão positivista, ela estabelece um discurso de autoridade para aquele conteúdo, né, como se ele não tivesse nenhum erro sobre aquilo. Então, você usa aquilo como uma verdade final, tanto a história, como a história é a história final, então é a história final que eleva os heróis, é uma história de louvores, uma história de descobertas e de acertos, né? Essa é a história positivista que a gente fala. E na ciência, no currículo da sala de aula é a mesma coisa, porque o conteúdo que tem no livro didático e a forma como o professor aborda aquilo em sala de aula também é um discurso autoritário, de autoridade. Então, ele não permite que o aluno apresente uma outra solução para aquela resposta, né? É aquilo que está no livro didático, é aquilo que a gente vai aceitar. Então, quando a gente usa a história num viés que não é o viés positivista, né? Você mostra que, na verdade, para chegar numa solução, você tem diferentes explicações, né? Uma explicação vai sair como a vencedora, por diferentes fatores, não só porque ela é a mais coerente, né? Mas porque tem outros fatores que influenciam na escolha de uma teoria. Então, não acho que é a questão de você deixar o aluno perdido em sala de aula e simplesmente falar que, né, você pode aceitar qualquer coisa, mas é mostrar sempre mais de uma possibilidade de solução. E ele mesmo vai chegar nisso. Então, quando você leva uma história construída a partir de, pelo menos, um contexto um pouco mais, como eu diria, amplo, né? Que você vai incluir outros tipos de influências, que você vai estudar a sociedade, os fatores socioculturais que envolvem aquela teoria que tem sido feita, você consegue, de maneira explícita ou implícita, mostrar que, para que uma teoria seja aceita como a presente no livro didático, vários procedimentos estavam envolvidos ali no meio, né? E o que a gente tem é uma possível resposta. O que significa que a ciência é um conhecimento que, nesse momento, tem um valor importante, mas ele é um conhecimento provisório, né? Toda teoria ela pode ser, em algum momento, revista a partir de novas evidências, né? E aí você tem que estar sempre aberto a novas possibilidades. Quando você aceita aquilo como uma verdade final, isso acaba te cegando para outras possibilidades de responder a um problema. Então, quando a gente trabalha na educação básica, que você tem um currículo a seguir, você tem uma meta de final de ano, que você tem que, né, fazer as provas finais, o aluno tem que aprender aquele conteúdo, você tem que, pelo menos, conseguir dialogar de que há outra possibilidade de explicar. Dá essa possibilidade do aluno investigar outras soluções que não seja aquela verdade que está no livro didático, né? Então, a gente tem trabalhado nesse sentido. É muito complicado porque o professor, o formador de professor, né, e muitas pessoas tiveram uma formação anterior dentro de uma perspectiva positivista, disciplinar, né, e dentro de um discurso de autoridade da ciência. Então, você romper com essa visão de que você tem que mostrar que pode ter mais de uma resposta é muito complicado. Às vezes é um trabalho de formiguinha, porque você trabalha com um aluno na licenciatura e você espera que ele faça isso na sala de aula dele, que quando aquele aluno dele voltar para a universidade, ele tem uma visão diferente, né? E você tem os cursos de bacharelado, que eles não abordam os aspectos históricos, né? Ficam muito na questão do conteúdo e você acaba sendo
tendo seu discurso, é um professor contra 3 falando o contrário, e aí é bem complicado, né? Então, é um trabalho de formiguinha, a gente vai fazendo devagar, né? Espera-se que daqui, não sei, uns 30 anos, isso tenha um retorno. Que essa formação, quando a gente vai trabalhar principalmente os conceitos mais recentes da física contemporânea, como mecânica quântica, como o que realmente está presente no cotidiano do aluno, que é física do estado sólido, que é semicondutores, né? Isso daí não é a física que ele aprende na educação básica, né? Nem às vezes ele aprende numa licenciatura. A física que a gente ensina numa licenciatura, ela fica até o século XIX. E aí, para ele entender que os modelos, que as teorias mais contemporâneas, elas estão baseadas em modelos e que um modelo, ele pressupõe uma série de, né, de limites e de restrições, né, para que ele possa entender que esse é um modelo, poderia haver um outro modelo, poderia haver um outro modelo. Né? E aí você vai trabalhando, mas essa parte da física contemporânea e física moderna eu acho mais complicado, porque ela envolve várias disciplinas, né? Não adianta eu, na física, fazer uma abordagem da mecânica quântica, enquanto o meu colega do lado da química faz uma abordagem diferente, né? Então, quando a gente tenta lidar com a história da ciência, tem que romper essa ideia disciplinar. Isso é um processo bem complicado para quem teve uma formação disciplinar, como é quem está formando professores. Né? É bem completo. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho.